Então tá. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Vamos começar então. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 42. Salmos ali, bem conhecido. Salmos 42. Um salmo bem curtinho, mas muito bonito. Amém? Glórias a Deus. Salmos 42. Então, no Salmos 42, o salmista fala assim: como a corça que suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto me questionam o tempo todo: onde está o teu Deus? Recordo-me dessas ocasiões e dentro de mim se derrama a alma em profundo pranto, de como caminhava eu junto à multidão, conduzindo-os em procissão rumo à casa de Deus, com cantos de júbilo e louvor entre a multidão que festejava. Por que estás assim tão abatida, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Quero parar aqui no versículo 5, que só nesses 5 versículos aqui já tem umas 2 músicas que eu me lembro que falam bastante sobre essa letra, sobre o que é a mensagem inicial deste salmo, né? Porque hoje a gente vê que as pessoas têm ansiedade, anseiam por muitas coisas, e na verdade o mal do século é a ansiedade. A ansiedade é o mal do século hoje. A doença do século é a depressão, mas o mal realmente do século é a ansiedade. Muitas pessoas ficam depressivas devido à ansiedade também. Que a ansiedade, na verdade, ela faz parte de um quadro depressivo também, muitas vezes. E outras pessoas também entram em quadro depressivo por não conseguir ansiar mais nada, não tem esperança em nada. Elas não querem mais nada, muitas vezes. Perdem totalmente a esperança, perdem totalmente a vontade. Mas a ansiedade, ela é algo que a gente precisa tratar muito. Porque todos nós temos um pouco dessa ansiedade. Às vezes, por exemplo, quando fala, amanhã eu tenho uma notícia importantíssima para te dar. Tem gente que já nem dorme mais. Tem gente que já não prega o olho a noite inteira. Meu Deus, o que vão me falar? O que será que é? Será que vai ter que fechar a loja por causa do coronavírus? Será que a loja vai ter que demitir todo mundo? Ou se é uma pessoa, um familiar fala: meu Deus, será que tem alguém doente? Meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Meu Deus, será que aconteceu isso? Será que aconteceu aquilo? Então a gente fica numa ansiedade, numa situação que a gente não consegue muitas vezes controlar. Tem muita gente que tem crises de ansiedade. E aí existem diversos tipos de sintomas. Alguns sentem algumas coisas, outros sentem outras. Uns ficam sem ar, falta o ar, começa a dar taquicardia, como fala, começa o coração palpitar, não consegue se controlar, acha que vai sofrer um infarto. Outros perdem o apetite, outros criam apetite, começam a comer tudo que aparece na frente mais um pouco, Tem gente que, muitas pessoas engordam por causa da ansiedade, e muitas pessoas emagrecem por causa disso também. Então, existem diversos problemas que podem acarretar para a nossa saúde e para a nossa vida a ansiedade. E aqui o salmista fala sobre uma coisa que ele anseia, que é estar na presença de Deus. Ele diz que ele lembra dos dias em que ele caminhava junto com as pessoas em direção à casa de Deus, em direção ao templo do Senhor, em direção de encontro a Deus. Ele anseia pela presença do Senhor, ele anseia por estar junto de Deus, ele anseia por conhecer a Deus, ele anseia por ser salvo, por ter um encontro totalmente real com Deus. Ele anseia por isso, por encontrar e conhecer de verdade a Deus. E a gente muitas vezes pensa nas situações de hoje, como estão as coisas, que a gente olha aí, por exemplo, países com regime militar, países comunistas, países que hoje já perseguem os cristãos,
países que hoje já perseguem as igrejas, que fecham placas, né, que arrancam as placas das igrejas, que arrancam as cruzes, e a gente começa a olhar que isso não está mais tão longe da perseguição que já era falada na Bíblia que os santos sofreriam, que já não está mais tão longe daquilo que a gente achava, não, mas isso ainda vai demorar a acontecer, não. A gente vê pessoas na África, pessoas na Ásia, que sofrem perseguição, que sofrem tortura, que sofrem morte por causa disso, porque creem em Cristo, porque professam a fé em Cristo, porque professam a fé em Deus, diferentemente do que eles querem. Porque a Bíblia, ela não é, e a gente vê hoje igrejas fazendo o contrário, mas a Bíblia não é uma prisão, a Bíblia não é um cárcere, a Bíblia não é um conjunto de regras, a Bíblia não é algo para nos prender. Pelo contrário, a Bíblia é algo que nos faz livres. A Bíblia é algo que nos deixa libertos. A Bíblia é algo que quer abrir os nossos olhos e quer que nós venhamos abrir nosso coração para viver uma nova vida, uma vida diferente, para viver uma mudança de hábito, para viver uma realidade diferente e principalmente para ansiar e esperar por alguém que vai vir. A gente fala, Jesus vai vir, mas vamos perguntar, quando que Jesus vem? Olha, se Deus o livre, um de nós aqui morre amanhã, Jesus já vem para essa pessoa, porque não tem mais caminho de volta. Por mais que algumas outras religiões expliquem que é caminho de volta, que é a reencarnação, que é isso, que é aquele outro, não há mais. Então, nós precisamos começar a ansiar por Deus. Nós precisamos começar a ansiar pela presença de Deus, por estar na casa de Deus. Nós precisamos ansiar por estar no centro da vontade de Deus. Ou seja, a gente está ter como centro da nossa vida a vontade de Deus. Ou seja, aquilo que nos rege, que nos move, aquele guia maior que a gente precisa tem que ser a Bíblia. Aquilo que nos indica o caminho a ser seguido, aquilo que nos indica as ações que nós devemos fazer, as decisões que nós devemos tomar, tem que ser a Bíblia. E não há como nós nos aproximarmos de Deus, não há outra maneira de nós nos achegarmos a Deus, se não for mediante a palavra de Deus, se não for mediante Jesus. Glória a Deus. Como a gente já antes na oração falava, que foi a graça de Cristo que nos justificou. A gente não merece, se for por mérito, o Gabriel não merece que Deus ouça as orações dele. O Gabriel não merece. Se eu orar, eu oro aqui em nome de Gabriel, que o Senhor, né, faça outra coisa, não vai fazer, não vai nem dar ouvidos. Vai dizer, ó, que esse louco está falando aí, não sabe nem o que está falando. Mas é no nome de Jesus que a gente ora, é no nome de Jesus que a gente busca, porque Ele é o único suficiente Salvador, é o único intercessor, é o único mediador entre nós e Deus. É somente por Ele, somente por Ele, para Ele todas as coisas, e por isso que nós buscamos, é por isso que nós cremos, é por isso que nós pedimos. Então, para que a gente vai na igreja? Né? Como aqui o salmista falava, que ele sentia a saudade, ó. Eu me recordo das ocasiões que dentro de mim se derrama a minha alma em profundo pranto, ou seja, quando ele se recordava, ele chorava, ele ficava chateado, triste, porque de como ele caminhava com a multidão, conduzindo em procissão rumo à casa de Deus, com cantos de júbilo e louvor entre a multidão que festejava. Ou seja, que era motivo de festa ir até a casa de Deus, era motivo de festa ir buscar o Senhor, era motivo de festa, de alegria buscar a Deus. E quantos de nós muitas vezes já não fomos na igreja por obrigação? Quantos de nós muitas vezes já não fomos porque tinha que ir? Já não fomos porque, esse domingo eu não estava a fim de ir na igreja, esse domingo aqui cara do céu, olha, que porcaria, mas vou ir lá porque, né, tem que ir, né, tem que fazer as coisas lá, o pastor pediu. Não, cara, ir na igreja, ir buscar a Deus, entrar na presença de Deus, clamar a Deus deve ser para nós motivo de alegria, porque a gente precisa buscar enquanto ainda se pode encontrar. A gente precisa buscar enquanto ainda a gente pode encontrar, porque Deus tem derramado da sua misericórdia sobre nós. Deus tem sido longânimo, ou seja, Ele tem nos dado tempo, Ele tem nos dado chances, Ele tem nos dado oportunidades, e a gente não tem muitas vezes aproveitado. Todos nós, porque a gente desperdiça o nosso tempo. A gente desperdiça os nossos dias muitas vezes com a internet, com a TV, a gente desperdiça com qualquer coisa, menos investir o nosso tempo em Deus. Muitas vezes a gente se preocupa demais com as coisas. A gente liga a TV, não dá mais para ligar a TV, não dá mais para ligar o jornal, porque é só coronavírus, é só quarentena, é só morte, hospitalizado, ou até os roubos da corrupção não estão mais falando.
porque só fala do coronavírus. Então, assalto e acidente de carro quase não se vê mais também, porque é coronavírus. E a gente vê que eles têm um foco muito grande naquilo que não presta. Mas as boas notícias já não vêm mais. E o que significa evangelho? Evangelho significa boas novas, boas notícias. A gente levar as boas novas, a gente evangelizar alguém, a gente levar até essa pessoa as boas notícias, as boas novas de que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia e nos salvou. De que Cristo todos os dias quer nos salvar. De que Cristo todos os dias quer relacionamento com nós e assim por diante. São coisas que às vezes até é repetitivo que a gente fala na igreja, é até chovendo no molhado, que a gente sempre fala isso. Mas não há como a gente pregar a palavra de Deus sem falar isso. Porque muitas vezes a gente vê as igrejas pregando hoje coisas para nos colocar em medo. Para ti ir na igreja por medo. Para ti ir na igreja porque, meu Deus do céu, se eu não for na igreja eu vou me ferrar, tô acabado. Olha, muitas vezes realmente, se a gente não se chegar a Deus, muitas vezes a gente vai acabar colhendo coisas ruins porque a gente vai apontar coisas ruins. Por não estar tendo atitudes ou um modo de vida de acordo com o que é certo. Mas não é por isso que a gente tem que ir na igreja simplesmente. A gente tem que ir porque a gente entendeu que precisamos de Deus. Porque a gente entendeu que precisamos nos achegar a Ele, porque Ele está disposto a se achegar até nós. Então a gente muitas vezes se pega ansioso, se pega com uma ansiedade tremenda, absurda, por causa de coisas que são fúteis, coisas que passam, coisas que com o tempo a gente acaba perdendo, com o tempo a gente acaba, esquecendo, e aí de que adiantou? A gente precisa realmente ser curado de dentro para fora. É isso que fala, tem um louvor muito bonito, que até depois eu vou mandar ali no grupo da igreja, que acho que a maioria já deve conhecer, mas vou mandar de novo, que ele tem tudo a ver com essa passagem aqui, que é quieta a minha alma realmente, e ela fala, por que está batida a minha alma, por que que tem pranto dentro de mim, por que tem tristeza dentro de mim, por que está assim, porque nos falta Deus, nos falta Jesus, nos falta mais do Senhor e menos de nós. Às vezes a gente quer fazer muitas coisas pela força do braço, pela nossa própria inteligência, fazer as coisas pelo que a gente acha que deve ou não deve fazer as coisas, por princípios ou por uma lógica que não se atribui a todas as situações. Mas agora eu tenho certeza que a todas as situações, o que Deus nos fala se atribui. Eu tenho certeza, porque Deus nos fala de família, Deus nos fala de finanças, Deus nos fala sobre saúde, Deus nos fala sobre qualquer situação da nossa vida, a gente pode ter um embasamento na palavra de Deus. A gente precisa então aprender mais sobre isso. E se há alguma coisa que a gente precisa estar ansioso, é por conhecer a Deus. E não pelo trabalho, pelo coronavírus, pela nossa família. Isso nós podemos ter de vez em quando alguma preocupação? Sim, é normal do ser humano, né? Me preocupo com a minha filha que está grávida, com essa situação toda. Me preocupo com o meu pai que é idoso, tem problema de respiração, essa situação do coronavírus. Uma preocupação é normal a gente ter para a gente estar atento. Nós precisamos dar atenção a certas coisas, mas nós não podemos dar forças a elas. O que mais acontece hoje é as pessoas darem forças aos problemas, ao invés de simplesmente prestar atenção no que devem fazer. As pessoas simplesmente focam no problema e esquecem de focar na solução. A gente precisa focar sempre na solução, focar sempre no que é realmente necessário, no que pode ser feito. Ontem, quando nós recebemos a notícia de que a loja iria fechar por esses próximos dias, aí eu conversando com meus colegas, dando risada ali, dando uma descontraída, a gente já estava quase fechando a loja, estava no horário, no final do expediente ali, o meu colega olhou para mim, tia, mas tu não está preocupado com essa situação toda, o Cássio, tu não está preocupado com essa situação toda, toda essa situação aí, dando risada, bem fazendo, me diz uma coisa, eu vou conseguir mudar a situação agora? Não vai. Então, por que eu vou chorar, ou me estressar, ou me preocupar, ou ficar ansioso? Eu não vou conseguir abrir a loja amanhã. Eu não vou conseguir mudar a opinião do governador, do prefeito, ou de quem seja. Então, cara, vou ficar tranquilo. E amanhã, conforme o que eles decidirem, vamos trabalhar para fazer o que tiver que ser feito. E é isso que precisamos. Em todas as situações é isso que a gente precisa. A gente precisa confiar mais em Deus. Como fala aqui, confia em Deus. Confia em Deus, deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Fala no versículo 5. Por que estás assim tão abatida, minha alma? Por que te angustias dentro de mim?
deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Muitas vezes a gente não precisa, quando vamos pregar, quando vamos evangelizar, querer provar mil e uma coisa, ter mil e um argumentos. Porque se a gente confia em Deus, se a gente conhece a Deus, se a gente sabe a quem nós servimos, nós sabemos quem é o nosso Senhor, por que a gente precisa ficar provando alguma coisa para alguém? Geralmente aquele que mais quer provar coisa para os outros é aquele que não tem certeza do que realmente vive. É aquele que quer empurrar a goela abaixo dos outros. E não, a gente tem que confiar em Deus e confiar no cuidado dele em todas as situações. Muitas situações não serão como a gente quer. Muitas situações não serão como a gente imagina, como a gente sonha, como a gente acha que deve ser. Mas a gente precisa continuar confiando no cuidado de Deus. Porque o nosso Deus, Ele está acima de todas as coisas, acima de todos os problemas, acima de todas as situações. Ele é soberano e a vontade dele é soberana. Porém, Ele é um Deus sim permissivo. Se nós plantarmos coisas ruins, nós vamos colher, né? Plantamos coisas ruins, vamos colher coisas ruins. Ele não vai nos impedir de colher consequências do que fazemos. Mas assim, como Ele é um Pai cuidadoso e zeloso, Ele nos ensina a plantar o que é bom. E nós vamos colher o que é bom, consequentemente. Pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 10 anos. A gente não sabe. A gente não sabe quando que vai colher o que nós estamos plantando. Mas o importante é que nós estamos conscientes do que estamos plantando. A gente tem que estar consciente do que estamos fazendo. A gente tem que estar consciente de quem nós realmente precisamos. O que nós precisamos realmente é de Deus. Glória a Deus. As outras coisas nós vamos correr atrás. As outras coisas nós vamos buscar. As outras coisas nós vamos lutar para conquistar, para ter, para se organizar. Mas nós precisamos primeiramente de Deus. Em todas as situações eu tenho tentado aprender isso. Às vezes eu fico ansioso, fico bravo, fico com raiva, às vezes eu fico preocupado. É normal do ser humano. E nós passamos por isso. Só que a gente precisa aprender a confiar em Deus. A gente precisa aprender a esperar nele, esperar o tempo dele e ele vai responder. Ele vai responder, ele é assim. Ele faz as coisas conforme ele acha que deve fazer, porque a vontade dele é que é perfeita. Porque Ele que é o onisciente, que sabe de todas as coisas. Ele que é o onipotente, que tem todo o poder. E Ele que é o onipresente, que pode estar em todos os lugares. Então nós precisamos confiar em Deus. Vamos voltar um pouquinho no livro de Salmos, ali no capítulo 23. Salmos 23, que é um salmo... Olha, estou para dizer que é um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia, é o Salmo 23. Se não for... Não sei, mas é um dos mais conhecidos, com certeza. Salmos 23, onde fala: o Senhor é meu pastor, e nada me falta. Em verdes prados me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor, e conduz-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Tu preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Me honrarás ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Amém? Glória a Deus. Nós vemos aqui no Salmo 23 algumas características, algumas coisas que a gente precisa refletir. A palavra de Deus, ela só tem validade para nós, ela só tem importância, ela só tem, realmente um efeito na nossa vida se a gente refletir sobre ela. Deixar a Bíblia aberta ali em cima da cabeceira da cama, no criado mudo, na bancada, deixar ali numa cômoda ela aberta, seja no salmo que for, se ela não for lida, se não houver uma reflexão sobre ela e for colocada em prática, não dá nada, é mais um livro. Mesma coisa que arrumar a mesa e não poder comer. É a mesma coisa isso, justamente. A comida vai acontecer o que com o tempo? Pode ser. É a mesma coisa, a Bíblia vai ali, vai começar a definhar, as páginas vão estar amareladas, vai ter teia de aranha, a aranha vai ter lido mais a Bíblia do que nós já, e não vai adiantar de nada. O que a gente precisa? Refletir e colocar em prática. Em primeiro lugar, vamos refletir o que o salmista fala.
ele já reconhece quem guia ele reconhece quem tem autoridade sobre ele. Porque um pastor de ovelhas tinha autoridade sobre as ovelhas, ele chamava as ovelhas iam. Ele botava, né, ele fazia com que as ovelhas entrassem e elas iam entrar. Ele chamava, a Bíblia também diz que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Então, ele já reconhecia muito bem quem guiava ele, quem cuidava dele, quem tinha autoridade sobre ele. Quem estava no controle sobre ele? O pastor dele. Quem que é o pastor? É o Senhor, é Deus. Ele é o nosso maior pastor, ele é nosso Senhor, ele é nosso maior guia, ele é tudo que nós precisamos. Então aqui ele já reconhece quem que é, ele já reconhece a posição de Deus. Nós precisamos entender que existem posições que a gente ocupa na nossa vida, assim como os nossos pais sempre vão ocupar uma posição diferente na nossa vida do que outras pessoas vão ocupar. Por mais que a gente conheça pessoas lá fora, por mais que a gente tenha amigos, por mais que a gente tenha, né, parentes, colegas, os nossos pais vão ocupar uma posição diferenciada na nossa vida. Ninguém vai substituir o pai e a mãe da gente. Ninguém vai conseguir tomar o lugar deles. Seja eles tendo feito um bom ou um mau trabalho, são nosso pai ou são nossa mãe. Independente disso. E com o tempo também, às vezes a gente entende certas coisas que eles fazem, que não entendia quando era mais novo. Mas a gente sempre vai entender essa posição. É a mesma coisa que nós precisamos entender de Deus. A posição que Deus está na nossa vida. Ele está como nosso Senhor, como nosso pastor, ou a gente está, de repente, encarando Ele como uma outra ovelha do nosso lado. Uma ovelha, de repente, até um pouco mais importante do que nós, mas a gente olha assim, ó, sabe, Ele disse para fazer, se der eu faço, se eu achar que devo eu faço, se eu achar que não devo não faço. Quando o pastor chamava as ovelhas, ou quando o pastor direcionava as ovelhas para entrar em algum lugar, ou chamava elas, ou quando ele ia resgatar elas faziam o que ele mandava. Então, nós precisamos fazer o quê? O que nosso Deus manda. Nós precisamos estar segundo a direção do nosso Deus, que cuida da gente, que olha por nós, que está sempre, sempre, sempre atento com todos nós. E aqui ele fala sobre confiança, sobre descanso e confiança. Em verdes prados me faz descansar, e para as águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Aqui ele fala sobre o cuidado de Deus, fala como Deus nos direciona, como Deus nos dá oportunidades e principalmente como Deus nos dá uma estrutura. Deus ele não tem nada, não há nada que falte em Deus. Não há nada, ele é perfeito. Não há nada que falte em Deus, ele é perfeito. Então, consequentemente, ele fala, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Eu não tenho falta em Deus. Porque se eu precisar que Deus me cuide, que Deus me cure, que Deus me mostre a verdade, se eu precisar que Ele me dê provisão, seja financeira, né? Tudo isso Deus pode fazer. Porque Ele é o Senhor. Porque Ele é dono de todas as coisas. Então não há falta em Deus, não falta nada em Deus. Deus é perfeito. Muitas vezes o que falta é em nós. Às vezes o que falta em nós é decisão para fazer a coisa certa, às vezes o que falta em nós é fé para pedir da maneira certa, às vezes o que falta em nós é perseverança para se manter enquanto algo que a gente precisa não aconteceu ainda, é perseverança para esperar até que as coisas deem certo, ou que as coisas melhorem, amenizem, ou que passe, enfim. Muitas vezes o que falta é em nós, só que a gente quer atribuir a Deus o que falta na gente. Então a gente precisa entender que Deus é o nosso Senhor, que a posição é dele, de pastor, de Senhor, de nosso guia, e principalmente que nele não falta nada. Precisamos entender sobre o descanso, que ele nos conduz, que ele nos dá estrutura, que ele revigora a nossa força, que ele conduz os nossos caminhos, restaura-me o vigor e me conduz nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Não há como a gente trilhar o caminho de justiça, de verdade, de Deus, se nós não amarmos a Ele. Se nós simplesmente fizermos por uma religiosidade, por uma falsa obediência, não vale de nada. É que nem aquela pessoa que ela segue certas regras só porque são regras, mas tirou aquilo, ela pisa o cabeção. Tem muita gente que é assim hoje na igreja, que segue, digamos, a religiosidade, que vai na igreja porque ela acha que é certo aquilo, mas assim, se disser, de repente, né, certa coisinha tu pode fazer, pronto, a pessoa já pira o cabeção e já faz tudo errado. Que ela não pode ter uma margenzinha, que ela não pode parar e refletir, não, peraí, isso faz bem ou não faz? Isso é certo ou não é certo? Né? Isso está errado ou não está? Tem certas coisas que não vão ter meio termo, que é errado ou não é, simples.
Tem outras coisas que às vezes depende de um ponto de vista, tu até pode julgar a situação, mas a mentira não vai ser certa. Mentira é mentira, não muda. E tem certas coisas na vida que a gente não consegue mudar. Por mais que a gente queira, por mais que pareça bom a nossa vontade, tem certas coisas que não vão ser boas. Por mais que pareça a melhor maravilha do mundo, se está errado perante Deus, vai continuar sendo errado. Pecado é pecado, não vai mudar. Então a gente precisa ser conduzido no caminho do Senhor por amor ao nome dele. Glória a Deus. E aqui ele fala sobre o cuidado de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Ou seja, aqui ele cogita a possibilidade de passar por situações ruins na vida dele. O salmista pensa, ainda que eu, caia num buraco complicado de sair, ainda que eu tenha que passar por uma situação, ou por uma fase da minha vida, ou por um determinado lugar, que o troço vai ficar feio, Deus vai me cuidar. Deus vai me cuidar, Ele vai estar junto comigo, a vara, o cajado dele vai estar me guiando, vai estar me cuidando, me corrigindo e me ajudando. Isso é confiança. E mais, além da confiança, a fé nas promessas de Deus. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Aqui ele fala sobre como Deus nos honra. Como Deus cuida da gente nas piores situações, que muitas vezes coisas que eram para dar errado dão certo. Mas isso mediante a vontade dEle. Quando estamos debaixo da vontade dEle, quando estamos de acordo com a vontade dEle, Ele faz com que as situações, por mais que às vezes sejam ruins, acabem contribuindo para nós. E principalmente a promessa maior de todas, que a gente mais precisa ter anseio, como falava no capítulo 42, a qual a gente mais precisa esperar, a salvação. A felicidade e a misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Glórias a Deus. É a salvação eterna, é passar a eternidade com o Senhor, que essa é a maior promessa de todas, que não adianta a gente ganhar casa e carro novo aqui na terra, não adianta a gente, ganhar tudo que mais queria, a carreira profissional dos sonhos, se não nos houver salvação, porque a eternidade é muito mais do que a gente consegue calcular, do que a gente consegue imaginar. A gente vive aqui 100 anos, eu sempre costumo falar isso, a gente vive aqui 100 anos, vamos botar, 100 anos ali, 100 e pouquinhos, estourando. A eternidade é imensamente, infinitamente maior do que isso, que a gente não consegue imaginar. Então, por isso que as nossas ações aqui, elas precisam ser pensadas. Por isso que a nossa vida aqui precisa ser, cada dia, uma reflexão. Precisa haver reflexão sobre a palavra de Deus, sobre as nossas atitudes. Porque isso vai fazer total diferença na nossa vida. Em quem estamos confiando, quem está na posição de Senhor na nossa vida. Muitas vezes, aqui na vida de muitos de nós, não é o Senhor que é o nosso pastor. É o carro, é o dinheiro que é o meu pastor, é o prazer que é o meu pastor, é o meu vício que é o meu pastor, é o meu medo que é o meu pastor, é a minha doença que é o meu pastor. Tem gente que vive por isso, que aquilo lá é o que rege a vida dela. E não, o que nós precisamos que venha regir a nossa vida, que venha conduzir a nossa vida e controlar a nossa vida, seja Deus, o nosso Senhor, o nosso pastor. Amém, meus irmãos? Amém. E que a gente possa ter uma esperança e uma perseverança em todos os dias, ter fé e acreditar que Deus vai nos acompanhar dia após dia e que Ele há de nos salvar e deixar um lugarzinho guardado, separado para nós lá do ladinho dele, para que a gente viva a eternidade. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos fechar os nossos olhos e estar orando. Querido Deus e amado Pai, nos colocamos, Senhor, em Tua santa presença, meu Deus, para Te agradecer. Te agradecer pela palavra que é a verdade, que é luz para os nossos pés, que é aquela que nos conduz pelo caminho. Porque o Senhor mesmo disse, meu Deus, em João 14,6, que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a verdade, que o Senhor é a vida, Jesus. Então não há nada sem o Senhor em que nós possamos fazer. Muitas vezes a gente quer, meu Deus, tomar as coisas, tomar as rédeas da nossa vida e agir conforme a força do nosso braço. Muitas vezes nós queremos controlar situações que não são nossas. Muitas vezes a gente quer atribuir a Ti, meu Deus, falhas, faltas que são totalmente nossas.
E eu te peço, Pai, perdoa. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas transgressões, perdoa, meu Deus, as nossas fraquezas. Que nós venhamos, meu Deus, mediante as nossas fraquezas, mediante os nossos erros, poder glorificar a Ti, que é perfeito, que não falha, que não erra, que não se esquece, que não muda. Venhamos poder, ó Deus, glorificar a Ti e reconhecer que Tu és, ó Deus, o nosso Senhor, o nosso pastor, o nosso Salvador, o nosso guia, aquele que nos conduz, aquele que nos cuida, aquele que mesmo que a gente vem andar pelo vale da sombra da morte, aquele que mesmo que a gente passe dificuldades financeiras, aquele que mesmo que a gente passe por doenças, aquele que mesmo que a gente passe por uma pandemia, aquele que independente da situação, independente do lugar, cuida de nós, nos acompanha, nos ama e está sempre, sempre atento e disposto a nos ajudar em todas as situações. Ó Deus, nós te agradecemos pelas Tuas maravilhas, pela Tua provisão, pelo Teu cuidado. Nos ajuda, meu Deus, a confiarmos mais em Ti. Fortalece a nossa fé, Senhor, para que venhamos crer em Ti, mesmo quando tudo disser que não, mesmo quando as situações, as circunstâncias forem contrárias, que nós venhamos crer que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso pastor e estará cuidando de nós dia após dia, em todos os momentos. Por isso, meu Deus, eu entrego a minha vida e a vida de cada um aqui nas Tuas santas mãos. Entrego, meu Deus, a nossa igreja nas Tuas santas mãos. Entrego, meu Deus, a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, de todos aqueles ao qual nós podemos alcançar, Senhor. Eu entrego nas Tuas mãos. Que o Senhor esteja nos usando, meu Deus, que nesse tempo, ó Pai, de pandemia, nesse tempo, meu Deus, de falta de esperança, de, Senhor, preocupação, nesse tempo de tensão, que nós venhamos poder levar às pessoas alívio, nós venhamos poder levar às pessoas esperança, nós venhamos poder levar fé, meu Deus, a todos aqueles que a gente tiver contato diariamente. Então eu te peço, usa cada um, abençoa cada um, fortalece, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, pois tudo entregamos em Tuas santas mãos. Amém e glórias a Deus. Glória a Deus.